Tá começando mais um podcast Estúdio Jardins. Meu nome é Vitor e hoje eu tô aqui com o Keiton, que é terapeuta, especialista em psicanálise e hipnoterapia integrativa. Isso. É isso aí? É. E aí, cara, como é que você tá? Eu tô muito bem, bem. Que bom, que bom. Hoje a gente vai trocar ideia sobre depressão, relacionamento, ansiedade. Isso, certo? Se quiser falar aqui pra galera quem você é mais a Então, fundo. pessoal, meu nome é Keiton Lima, eu sou terapeuta integrativo especializado em psicanálise e hipnoterapia neurosistêmica, né? Nosso trabalho é ajudar pessoas a superar problemas de origem emocional, superar problemas de relacionamento e superar ansiedade, depressão, todas essas doenças aí que são consideradas como mal da alma, que são consideradas como praticamente insuperáveis, incuráveis. A gente traz uma nova abordagem, uma abordagem que sim propõe a superação desses problemas aí psicossomáticos, que nada mais são do que problemas de origem emocional. Pô, perfeito. Foi melhor você se apresentar do que eu. Mas antes, eu quero falar aqui quem paga as contas, que é o Estúdio Jardins. Se você quer gravar seu podcast, sua videoaula, anúncio, vídeo, tudo relacionado a áudio e vídeo, manda mensagem pra gente lá no Instagram, que é @Estúdio_Jardins, que a gente fica aqui no Horizonte Jardins, no Bairro Jardins, lá do Shopping Jardins, tudo do Jardins pra você não se perder, beleza? E se inscreve no canal, comente, compartilha e vamos pro papo. Keiton, me diga uma coisa, como foi que a hipnose entrou na sua vida? Então, a maioria dos terapeutas, eles se tornam terapeutas por problemas psicossomáticos que eles mesmos sofrem, né? Exato. Comigo foi diferente, né? Comigo foi um problema físico. Eu passei por uma cirurgia muito complicada, muito difícil. Passei alguns dias na UTI. Meu médico, engraçado, o médico que me operou me chamava de professor, que meu caso foi um caso de estudo. E depois disso eu quis entender por que comigo. Tá? Nesse entendimento, nesse querer entender por que comigo, eu comecei a estudar o autoconhecimento, né? E entendi o porquê comigo, né? Só que eu percebi que a dor da maioria das pessoas não era saber sobre os porquês da vida. As dores eram emocionais, né? Então, quando eu comecei a perceber que eu podia ajudar pessoas a superar problemas de origem emocional, fui aprofundando esses estudos, esse conhecimento, até que me tornei terapeuta e fui me especializando em psicanálise, em hipnoterapia e desenvolvi uma metodologia, que é a metodologia Supera, que tem essa proposta, né, de conduzir o indivíduo à superação e não só fazer uma terapia, digamos assim, passiva, em que o indivíduo passa alguns meses, alguns anos, algum tempo fazendo o processo terapêutico, que é muito bom. Não estou falando que esse processo terapêutico tradicional não seja bom, tá? Ele também é muito bom. Eu só não me sentia à vontade em não medir resultados. Então, eu criei essa forma de abordagem que a hipnoterapia já traz, né, muito forte, de conduzir a superação, mas eu coloquei o meu toque, que é tratar o ser humano como um todo. Sim. Eu já estudei hipnose, hipnólogo. Isso. E aí, uma coisa que me encantou na hipnose foi essa objetividade que ela tem. Né? Isso. De você ir no problema, entender o problema e solucionar ele. Uhum. Né? Antes de você trabalhar com terapias, você trabalhava com o que antes? Então, eu até hoje sou empregado público, eu trabalho numa empresa pública, tá? Era concurseiro, né? Fui concurseiro, desde 16 anos, né? Na verdade. Meu primeiro concurso eu passei com 16 anos para a Marinha, depois para o Exército. E depois dessa terceira empresa pública eu prefiro não falar por questões de código de conduta ética da própria empresa. Mas, enfim, foi o meu terceiro emprego público, né? E aí, junto com essas coisas pelas quais eu passei na vida, foi gerando esse aprendizado, foi gerando essa busca pelo autoconhecimento e acabei, em paralelo ao meu trabalho, à minha atividade, me tornando terapeuta. Entendi. Porque, como você tinha falado no off, eu queria entender como... Era mais na parte de exatas que você trabalhava lá na outra empresa? Ou era mais também, tipo, nessa parte de recursos humanos, de terapia? Como é que era? Nada a ver. Nada a ver. Sempre na área de segurança e inteligência. Caramba. Isso que é doideira.
nessa mudança, né? De ter que pivotar da sua área de exatas, de execução, para uma área mais humana, né? Você sentiu muita dificuldade de entender esses comportamentos dessa nova vertente que você está estudando, tipo, mais humano, mais de relacionamento? Cara, eu não tive dificuldade porque o meu processo foi muito natural. Tipo assim, é como se eu fosse um terapeuta natural. Eu não programei ser terapeuta. Eu fui estudando autoconhecimento e tem uma hora que você precisa ter pacientes, né, de estudo. Então eu comecei com pacientes de estudo, eu comecei a tratar pessoas para executar o que eu estava estudando e depois de tratar esses pacientes de estudo é que eu fui me tornando terapeuta. Então, talvez quando eu comecei a estudar, eu não tinha um plano de atender em consultório, sei lá, de que isso fizesse parte da minha vida profissional. Meu plano inicial era ter um plano B. Pronto. Entendi. A terapia seria o plano B. Mas não era um plano B que estava em execução. A execução ela foi surgindo de forma muito natural, através justamente dos tratamentos experimentais que a gente faz com os pacientes de estudo. Aí eu percebi que a coisa era boa, eu percebi que o resultado era bom, eu percebi que poderia ajudar mais pessoas e aí fui profissionalizando essa minha área de estudo, que até então era só uma área de estudo. Entendi. Porque que também estava falando sobre no off, que tem os coaches, né? Que tem porque assim, tem aquela premissa de o curado vai curar o doente. Né? Não é... Porque aí te vê muitas pessoas que fazem psicologia, no caso, certo, que normalmente elas estão com algum problema psicológico e vão fazer psicologia. Aí vai ir para terapia. Aí vai tentar encontrar um curso que faz sentido para ela, né? Isso. Vão logo lá na psicologia para ver se reconhece lá. Só que não é por aí, né? O ideal é que você vá porque queira, né? Correto? Correto. Então, muitas pessoas vão buscar nesses cursos de autoconhecimento, nesses cursos de terapia, nos cursos de psicologia, o tratamento do próprio problema, tá? Às vezes o autoconhecimento que eu busquei para o meu problema físico, essas pessoas buscam para problemas emocionais, grande parte delas, tá? Agora, tem uma curiosidade nisso tudo. Na hipnoterapia, você entra junto com o paciente no problema dele. E o hipnoterapeuta ele tem que estar muito bem tratado, ou ele o ideal é que ele nunca tenha sofrido grande parte desses problemas psicossomáticos, senão ele sofre durante o processo. Então, eu tenho uma vantagem muito grande para alguns colegas. Eu não sofro. Eu não sofro porque eu nunca fui depressivo, nunca fui ansioso, tá? Então, quando eu entro em um processo muito agudo, né? Talvez um abuso emocional, um abuso sexual, talvez alguém que presenciou um suicídio ou tentou um suicídio. Então, eu não sofro junto com esse paciente, eu consigo conduzi-lo e sair da sessão muito bem. Eu costumo dizer à minha esposa que eu chego em casa até melhor, né? Porque é gratificante tirar a pessoa de um sofrimento muito agudo e colocá-la em um outro patamar, em outro nível da vida. E com a hipnoterapia, a gente consegue perceber esse resultado desde a primeira sessão. Então, isso se torna muito mais gratificante. Você chega no consultório e está lá um paciente muito debilitado emocionalmente e com 2 ou 3 sessões semanais, né, ali, a gente já consegue perceber que aquela pessoa mudou. Então, isso é muito gratificante. E como eu não sofro no percurso, porque eu não tenho a dor, eu nunca tive a dor, é como eu disse, a minha busca foi por um problema físico, tá? Mas eu não perdi essa essência de querer tratar de problemas físicos, né? Sim. Eu também sou especialista em nova medicina germânica, a germânica Reikundi. É uma especialização muito rara, digamos assim, né? Não tem... nunca ouvi falar. Ok, basicamente. Então, a Reikundi, a nova medicina germânica, ela vai buscar a explicação do fator emocional que está envolvido com a doença.
Então, toda doença autoimune, por exemplo, tem um fator emocional, além, a própria medicina fala, né, de fatores epigenéticos, né? Ou seja, quando a medicina diz que que as doenças são causadas por fatores epigenéticos, o que é que ela está dizendo? Que existem fatores genéticos, ou seja, que a genética transmite de indivíduo para indivíduo, de pai para filho, de avô para neto, tá? E fatores sociais, que é o EP, tá? Os fatores sociais são justamente os fatores emocionais. Porque você pode nascer numa família que todos têm o mesmo problema de saúde, de doença autoimune, e você não sofrer desse problema. O que é que explica? É porque talvez o seu gatilho emocional, apesar de você ter a genética que te vincula a uma possibilidade maior de ter aquele problema, mas o seu gatilho emocional não foi ativado. Então, a germânica explica justamente qual é o gatilho emocional que ativa a doença. E esse gatilho emocional, ele tem uma função biológica tão importante que, se ele for desarmado, os sintomas das doenças autoimunes tendem a ser remidos, totalmente ou parcialmente, né? A gente não pode falar em cura nem em solução total de uma doença autoimune. Sim. O que a gente pode dizer é que os sintomas são remidos total ou parcialmente, geralmente parcialmente. Ou geralmente totalmente, melhor dizendo. Tentando... É muita informação, né? Não, também. Mas tentando resumir, talvez algum problema que você sofreu ou um ambiente que você está é o causador da sua ansiedade. Vamos lá. Ansiedade é uma resposta, tá? Ansiedade não é uma doença autoimune. Vamos separar. Certo. Doença autoimune, fibromialgia, por exemplo. Tá, beleza. Tá? Ansiedade não é doença autoimune, é doença psicossomática. Tem origem emocional. A ansiedade é uma resposta exacerbada ao medo, tá? O medo não é uma emoção ruim, viu, pessoal? Então, quem está ouvindo aí o podcast, não ache que medo é uma emoção ruim. O medo serve para proteger a nossa vida, tá? O medo nos dá energia e raciocínio rápido para lutar ou fugir de um risco físico, real e iminente. Mas lembre, tem que ser físico, real e iminente. Se não tiver esses 3 ingredientes, provavelmente tem ali um fundo mais de ansiedade, tá? Então o risco tem que ser tipo um leão, entrou aqui na sala, invadiu aqui o podcast. Você precisa ter energia, força e raciocínio rápido para fugir, porque nós não somos treinados para abater um leão, né? Talvez se nós vivêssemos na savana africana, tivéssemos essa habilidade de abater o leão e até nos alimentarmos de leão. Mas não é nosso caso, nós vamos ter que fugir. Então, eu tenho que entender que ali tem uma varanda que eu posso fechar, mas eu não posso sair tropeçando na cortina, eu não posso... não tenho chance de errar na abertura da porta. Sim. Então, o medo liga esse gatilho de luta e fuga, que serve para lutar contra um oponente ou fugir de um perigo. Então, vai nos dar energia, né? E raciocínio rápido. É o sentido da sobrevivência mesmo. Keiton, mas o ansioso? O ansioso, ele sente esse medo pelo pensamento. Esse medo é ativado geralmente pelo pensamento e não por um risco real, físico, iminente. Tá, beleza. Eu tava... Entendi do São Germano, né? Nova medicina germânica. Pronto, eu entendi do caso da fibromialgia. Quando alguém vai te procurar, quais são as maiores queixas que aparecem? Rapaz, ansiedade, número 1. E número 2, relacionamentos. Relacionamento, achei que ia vir depressão, porque normalmente tá junto. Não, porque assim, vamos lá. A grande parte dos ansiosos tem uma depressão que ela é gerada pelo próprio ambiente, o ambiente emocional que a ansiedade causa. Tá? Essa não é a depressão clássica. Essa é aquela depressão que está associada à ansiedade. A depressão clássica, geralmente, ela deixa o indivíduo prostrado. Ele geralmente não me procura, ou quando me procura, ele vai acompanhado por alguém. Então, é aquele indivíduo que tem um problema mais sério ali e precisa de um acompanhamento mais vigoroso, tá? Então, por isso que a depressão, ela não é o segundo. O segundo, quase que empatado com o primeiro, são os problemas de relacionamento, que são os problemas que eu mais gosto de tratar. Por quê? Problema de relacionamento eu gosto de tratar?
Porque o problema de relacionamento gera um sofrimento muito importante, né, no indivíduo. E para tirar esse indivíduo do sofrimento, com a hipnoterapia, é muito rápido, é muito gratificante. Então, você vê aquela... mais rápido. Muito rápido. Geralmente, na primeira sessão de tratamento, a gente já consegue mobilizar o indivíduo da dor, tirá-lo daquela dor mais profunda, para que depois a gente vá tratar o apego emocional. Porque geralmente quem sofre com relacionamentos, ele tem algum tipo de apego emocional que gera uma dependência emocional. Então, primeiro a gente mobiliza o sofrimento, né? Para depois introduzir o autoconhecimento, para que ele aprenda a lidar com o apego afetivo, para que ele não entre mais em um relacionamento em que ele entre numa dependência emocional e para que, principalmente, ele aprenda a identificar pessoas narcisistas, né? Porque o apegado, ele parece que tem o dedinho ali, ó, um dedinho aceso para encontrar narcisista. Mas o narcisista gosta do apegado também. Lógico, né? Fácil é mais manipulação, fácil. Né? É de fácil manipulação. Sim. E ainda nesse assunto, independente se seja relacionamento amoroso ou de amizade ou de pai e mãe, né? Então, vamos lá. Relacionamento de pai e mãe vai se vincular fatalmente às questões emocionais. Então, o indivíduo ele é ansioso, principalmente por conta do histórico de vida dele. Tá? Esse relacionamento que chega no consultório com a dor mais aguda, geralmente é relacionamento amoroso. É tipo, relacionamento com um amigo não vai gerar uma dor tão aguda a ponto da pessoa buscar ajuda nesse sentido, nesse nível, né? Entendi. Ela pode até ter problemas de relacionamento no geral e ser conduzida a buscar ajuda por conta desse problema de relacionamento geral, né? Mas o que chega lá com dor, com sofrimento, com dor aguda mesmo é relacionamento amoroso. E a tendência é para melhorar no relacionamento ou para terminar? Tipo, não consigo terminar com tal pessoa, então não consigo melhorar o meu relacionamento. Tem os dois casos. A maioria que procura está na dor, né? Se está na dor é porque geralmente o relacionamento acabou e o indivíduo ele não conseguiu desapegar, não conseguiu superar. Entendi. Mas também existem os casais que estão querendo melhorar o relacionamento. Aí nós tratamos individualmente cada um deles e depois tratamos o casal. Para nossa abordagem, o casal é um outro indivíduo. Então eu preciso tratar os dois entes, né? Os dois indivíduos primeiro, porque os fatores emocionais dele vão se vincular aos problemas do casal para depois tratar o casal. A gente geralmente faz um pacote ali e trata os três indivíduos, né? As duas pessoas único, individuais quanto e o casal, exatamente. O casal chegar no nível de buscar uma hipnoterapia é um sinal de alguma coisa negativa ou não? É sinal que não tá bom, né? Porque porque se vai chegar, se você quem busca ajuda, né? Porque assim, parece, eu posso estar falando besteira, mas um casal que procura qualquer tipo de terapia parece que está querendo forçar algo que talvez não dê mais certo. Nem sempre. Muitas vezes, eles estão precisando superar problemas que eles já trouxeram de outros relacionamentos. Muitas vezes estão precisando superar até problemas que trouxeram do ambiente familiar e que está prejudicando o relacionamento. E a gente precisa, depois que tratar o problema emocional, fazer o acordo para que o casal ande no mesmo sentido, né? Buscando os mesmos objetivos para o casal, né? Porque tem os objetivos individuais de cada um dos integrantes do casal, né? Dos pares, e tem o objetivo do casal. É muito comum que as pessoas misturem, né? O que geralmente quando tem problema no casal, um se projetou demais, enquanto que o outro estava lá de boa, vivendo a vida dele, talvez fazendo algumas coisas que não eram para ser feitas, entende? Entendi. E o outro se projetou integralmente. Entendi. Aí a gente tem que tirar quem se projetou e colocar ele dentro do quadradinho dele, dentro do casal. Tem até um diagrama, né? Do casal, são os dois indivíduos mais o casal. Cada um se doa em parte para formar esse novo indivíduo que é o casal. Massa.
Você começou a estudar terapia há quanto tempo? 7 anos. Na verdade, há 8 anos. Há 6,5 para 7 eu comecei a atender já os primeiros pacientes lá de estudo, né? E você é daqui de Aracaju? Sou de Aracaju. Morei em muitos lugares, né? Porque como eu fui militar, eu fui transferido para vários lugares, mas sou de Aracaju. Passei 15 anos fora, mas não pretendo sair de novo. Não, tô perguntando porque, como eu falei que tinha estudado hipnose, foi num curso de 2 dias, né? Certo. Intensivão. E aí, uma das práticas que a gente mais gostava era ir na 13 aqui e fazer hipnose de entretenimento. Isso. Né? Você praticava esse tipo de hipnose? Porque tem pessoas que não são muito a favor dessas práticas. Certo. Como é que você tem essa visão? Primeiro eu vou explicar aqui para o seu público a diferença entre hipnoterapia e hipnose. Então, ele é hipnólogo, eu sou hipnoterapeuta. Qual é a diferença? Eu uso a hipnose para aplicar processos terapêuticos, para terapia. Ele usa para o entretenimento. Então, a hipnose que ele faz é a hipnose de palco, que é a que a maioria das pessoas conhece, né? Então as pessoas às vezes chegam no consultório com medo, né? Você vai dominar a minha mente? Não. Não existe domínio da mente, tá? Mas eu não vou quebrar aqui os paradigmas, não. Eu saí conversando, achando que, já levando no pressuposto, todo mundo entende o que é uma coisa, só fui trocando ideia. Não entende. As pessoas chegam no consultório às vezes com medo. Eu já fico falando assim, não, todo mundo tá ligado o que é, né? Mas vou explicar. Então, mas eu não pratico a hipnose de entretenimento justamente para não causar confusão nas pessoas. O hipnólogo, que também é hipnoterapeuta, mais conhecido do Brasil é o Pyong Lee, Sim. que fez o BBB, né? Sim. Ele foi um Big Brother. E o Pyong Lee, ele é essencialmente hipnólogo, mas só que ele fez também um curso de hipnoterapia, inclusive o mesmo que eu fiz. Na Omni? Que é na Omni. Uhum. Isso. Conhece a Omni? Conheço. Pronto. Então, ele também fez Omni. Só que lá no Big Brother, ele essencialmente fazia hipnose de palco. Sim. Só que muitas vezes ele usava técnicas de hipnoterapia para acalmar as pessoas, para se acalmar a ele mesmo. Então, isso causou muita confusão. Do mesmo jeito que o Pyong, ele divulgou demais a hipnoterapia, a hipnose, mas ele também confundiu muita gente. Tá? Tem gente que tem preconceito porque acha que é um tratamento espiritual. Porque quando a gente fala em regressão, né? Então as pessoas acham que é um tratamento espiritual. Então eu não. Eu devia ter mudado esse nome até. Mas... Porque regressar acaba caindo na caixa espírita, assim, né? Exatamente. Eu não costumo fazer regressões à vida passada, né? Eu costumo dizer aos meus pacientes que eles já têm problemas demais nessa vida para procurar em outras, né? Sim. Até porque, para quem acredita em karma, para quem vive essa questão do karma, tem que entender que o karma já se cumpriu. E o karma se cumpriu nesta vida, né? E para quem não acredita e nem sabe o que é karma, né? Tem gente que nem sabe o que é, também não precisa acreditar nisso ou desacreditar, né? Eu não trabalho no sistema de crenças. Não sistema de crenças religiosas, né? A nossa regressão é o fator, é o fato causador inicial. O fato causador inicial foi nessa vida mesmo. Geralmente, dos 0 aos 7 anos, nosso sistema neurológico instala todo o nosso mecanismo de entendimento sobre o ambiente, né? Então, a criança, quando nasce, eu costumo dar esse exemplo no consultório, ela não sabe o que é alto, o que é baixo, o que fura, o que corta. Ela não sabe o que é alegria, o que é tristeza, o que é medo. Tudo isso ela vai aprender por experiências sensoriais. Sim. Ela vai tocar, ela vai sentir. E nesse toque, nesse sentir, nessas experiências sensoriais, vão se formando as conexões neurológicas que decodificam tudo que é sensorial. Só que as emoções também são sensoriais. Tá? Eu costumo também explicar de forma mais direta e objetiva essa questão de conexão neurológica através do ferro elétrico. Se você toca no ferro elétrico sem saber que ele está quente, sua mão é repelida, né? Há um ato reflexo. Esse ato reflexo é dado pela identificação das terminações nervosas de que aquela temperatura é muito alta, é perigosa para o corpo. Então, sua mão é repelida e só depois de alguns segundos você toma consciência de que o ferro estava quente. Você topou sem querer.
A mesma coisa acontece com o medo. Então, quando o subconsciente ele observa ou interpreta os pensamentos com alguma coisa que parece ser medo, essa conexão neurológica do medo também é ligada. Essa conexão neurológica do medo a gente chama de gatilho de luta e fuga. Tá? Então é mais ou menos assim que funciona. Quer saber como é o gatilho de luta e fuga? Quero. Eu falo muito, né? Então, não, mas é pra falar mesmo, que é seu espaço. o gatilho de luta e fuga é assim, ó. Você sentiu medo, o medo é decodificado pela amígdala cerebral. Vai haver uma reação em cadeia que vai principalmente atingir lá as suprarrenais, que vão produzir adrenalina, noradrenalina e cortisol. Esses hormônios vão fazer com que seu coração bata mais forte e com que a sua respiração fique ofegante. Qual o sentido disso? Levar sangue para as extremidades, né? Membros superiores e inferiores e cérebro. Então, meu coração vai bater mais forte, a minha respiração vai ficar mais ofegante porque eu preciso levar esse sangue oxigenado lá para a mitocôndria. A mitocôndria vai liberar energia e vai fazer com que eu tenha força e resistência física, né, para lutar ou fugir. Meu pensamento vai ficar acelerado porque eu preciso de tirocínio para tomar decisões rápidas. As cavidades vão secar, boca e estômago. E eu vou sentir ou calafrio ou sudorese. Meu corpo está se preparando para aumentar a temperatura, luta ou fuga. Tá? Então, eu acabo falando alguns sintomas da ansiedade. Batimento cardíaco acelerado, cavidades, né? Boca, estômago seco, calafrio, sudorese. Né? Só que, se eu estou exposto ao perigo, se eu estou exposto ao leão, o que é que eu vou fazer? Correr. Sim. Se eu vou correr, eu vou usar toda essa energia, né? Mas se, digamos, eu chegasse aqui no podcast, aqui no estúdio, e olhasse para você e sentisse medo, porque você é uma pessoa que até então, até alguns minutos atrás, era estranho, que eu não conhecia. Tá? O que é que ia gerar? A mesma coisa, gatilho de luta e fuga, eu ia ficar tenso, iria ter sudorese, iria gaguejar, iria ficar aqui inseguro. Tá? E é por isso que muitas pessoas também ficam inseguras em falar em público, em falar em reuniões, tá? Por quê? Porque em algum momento da vida alguém disse, olha, cala a boca. Sim. Falar se tornou perigoso, né? Pô, isso é massa. E porque acaba sendo que tudo acaba caminhando no comportamento, né? E tinha uma coisa que eu fazia, depois que eu comecei a estudar, era hipnose para emagrecer e para estudar. Certo. Que aí, como é que era para emagrecer? Para não parecer qualquer coisa. Fazia a hipnose de automotivação para ir para academia. Aí, certo. por consequência, emagrecia. Isso. E a mesma coisa para estudar, para poder ter um pouco mais de foco. Porque eu tenho problema de foco. E aí, fiz 14 dias, todos os dias de auto-hipnose para poder ir para academia, que depois passei quase 3 anos que se eu faltasse um dia da academia, meu dia tava incompleto. E aí eu fui percebendo que essas repetições me tornavam uma pessoa diferente. Né? As coisas começavam a ficar mais normais. E tudo que eu precisava para querer mudar na minha vida, eu utilizava a auto-hipnose para falar em público. Se fosse, 5 anos atrás, eu não estava aqui agora. Porque eu não ia me expor nunca na minha vida. E aí foi curso de coach, que eu me formei pelo IBC. E aí no meio que tem intervalo, né? Tem intervalo de 1 mês, 2 meses. Faz, né, o curso, depois tem intervalo, depois volta o curso. E nesse intervalo, eu fiz o de hipnose. Aí acabei me formando pelos dois, pelo IBC e pela de hipnose. Aí no meio eu também fiz improviso. Aí pronto, eu fiquei, vou me jogar. Porque eu tinha um comportamento que eu parecia ter herdado do meu pai, que eu não queria, que era timidez. Aí eu fiquei, não, isso aqui eu não quero pra minha vida. Eu preciso, e as coisas que eu quero conquistar, a timidez vai me impedir. Aí eu comecei a estudar coisas para poder esse comportamento sumir, né? Não sumir, mas diminuir a timidez. Você já utilizou a hipnose para te favorecer em algum momento da sua vida para poder ou falar melhor em público ou ter mais disposição? Já se utilizou dessas ferramentas para si mesmo?
Então, pessoal, ó, vou responder ao Lucas olhando para vocês. O que o Vitor, desculpa, o Vitor. O que o Vitor fez foi autossugestão, tá? É auto-hipnose, ele aplica uma sugestão a ele mesmo. Eu faço isso o tempo inteiro, né? Então, quando a gente vai treinando a autossugestão, a gente acaba fazendo isso o tempo inteiro. Eu treino os meus pacientes para fazerem autossugestão. Eu não, se algum dos meus pacientes estiver ouvindo aí, vão dizer, não, Keiton, você nunca me ensinou a fazer autossugestão, não. É porque eu dou outro nome. É o drive mental, tá? Então, eu coloco um mecanismo que eu chamo lá no processo terapêutico de drive mental, que é um mecanismo de autossugestão. Para que ele se induza a perceber o ambiente dessa nova forma que a gente formatou, né? Porque a hipnose é uma formatação do subconsciente, a hipnose terapêutica. A autossugestão, vamos lá, vamos entender qual o sentido da autossugestão e qual o sentido de uma hipnose neurosistêmica. A autossugestão é como se fosse uma PNL, Programação Neurolinguística, para quem não sabe, turbinada. Só que na programação neurolinguística você tem que repetir. E para cada ação tem um processo de repetição longo. Tá? Na autossugestão você dá a sugestão diretamente ao subconsciente. Você precisa repetir algumas vezes, mas não tanto quanto na PNL. Então é bem mais rápido o processo, por isso que funciona muito, muito rápido. Certo? Então eu uso o tempo inteiro. Para tudo que eu vou fazer, que eu encontro qualquer dificuldade, eu uso autossugestão. A última vez que eu usei autossugestão, inclusive, foi numa montanha-russa. Aquela montanha-russa mais punk, que fica o pezinho para fora. Quando a montanha-russa partiu, eu fechei os olhos. Aí eu percebi, não, peraí, por que você está fechando os olhos? Eu falei comigo mesmo, por que você está fechando os olhos? Ela é muito punk, cara. Eu saltei de paraquedas e não senti nenhum desce já. Caralho. Não, saltar de paraquedas para mim, segundo o meu instrutor, foi como descer um degrau de uma escada. Realmente, o de paraquedas foi muito tranquilo para mim, o salto. Saltou aqui na Caju? Não, saltei em Boituva, que é o maior centro de paraquedismo do Brasil, né? Aí lá tem voo de hora em hora. Massa. Então, foi emocionante? Foi. Mas essa montanha-russa foi pior. É tipo, do paraquedas eu não fechei os olhos em nenhum momento, por exemplo. Você perde aquela noção, aquele sentido de espaço, de tempo e espaço, logo que se lança do avião. Mas a montanha-russa é mais punk um pouquinho. Sentiu mais. Então eu senti mais. E aí, quando eu fechei os olhos, eu me autossugeri. Não, você não precisa fechar os olhos. Você está em segurança, está tudo bem, tá? Não é o que o organismo fala, né? Porque você está sob pressão ali, sobre os aspectos da força G. No organismo ali não está dizendo que está tudo bem, que está seguro, mas você sabe que está. Então, autossugestão o tempo inteiro. É muito doido isso aí, porque parece que você tem mais facilidade de cair, de quebrar sua rotina automática. Quando você percebe que tem essas movimentações da hipnose. Assim, por exemplo, altas vezes eu estou aqui de boa, cara, minha língua está na minha boca. Entendeu? Aqui, do nada eu percebo que minha língua está na minha boca porque eu comecei a prestar atenção nas coisas que eu estou vestindo. Ou então... E aí quando eu fico puto, é quando eu pego um caminho que não queria ter pego, só porque eu estava no automático. Preciso vir pro estúdio. Aí eu saio dali do Ferreira Costa e acabo indo, sei lá, pro shopping em Rio Mar. Que eu tenho costume de ir pro shopping em Rio Mar. Aí eu fico, caramba, não, era pra ir pro estúdio. Isso é hipnose, pessoal. Exato. A hipnose é um estado natural da mente humana. Então, toda vez que você está dirigindo, que está indo para um destino, mas você acaba indo no automático para o destino que você tem mais hábito, né? Pelo caminho que você está mais habituado a fazer, isso aí é que você entrou num transe leve. Assistindo filme, se emocionou, né? Todo mundo já se emocionou alguma vez assistindo um filme. Sabia que era uma auto-hipnose. Não, mas sabia que o filme é uma ficção. Sabia. Se emocionou. É porque a mente subconsciente, ela não sabe a diferença entre realidade e ficção, entre pensamento e realidade. É por isso que o pensamento liga o medo. E é por isso que a ficção, vai para o cinema assistir filme de terror, sente medo, fica tenso, fica grudado na cadeira, porque a mente subconsciente não sabe a diferença
entre realidade e ficção, nem entre pensamento e realidade. Isso é muito doido quando você começa a entender também. Mas aí hoje em dia você atende mais pacientes ou fica mais no seu outro trabalho? Você quer sair do seu trabalho para ficar somente nessa parte de terapia, né? Não, por enquanto eu estou conciliando. Concilio muito bem, tá? Então, tanto atendo em consultório, como trabalho, bato meu ponto. Dá para conciliar. Os horários dos dois são conciliáveis, né? Então, dá para conciliar bem tranquilo. Entendi. Eu não estou em transição de sair de um para ficar em outro, não. Dá para fazer os dois de boa. Exatamente. Eu estou fazendo os dois em paralelo. Falando de emoção, teve algum caso que você tratou que te emocionou? Tem alguns casos. Não, assim, marcar não. Tem alguns casos que são marcantes pela dificuldade, entende? São, assim, aqueles casos mais agudos. Emocionar, geralmente eu me emociono quando a pessoa está passando por algum tipo de crueldade na vida atual, certo? Então, mulheres que estão no relacionamento abusivo, que muitas vezes sofrem violência doméstica, isso realmente é empatia, né? Não tem como. Eu posso não sofrer durante o processo de ressignificação, mas quando ela está me contando que o marido aplica violência contra ela, isso faz sofrer. Não só marido e mulher, mas mãe e filha, né? A mãe que pratica violência psicológica contra a filha. É muito comum atender filhos de mães narcisistas, né? E essas pessoas sofrem muito e sofrem na atualidade, né? E esse sofrimento é infligido pela pessoa ou por uma das pessoas que eles mais amam na vida, que é a própria mãe. É de onde menos espera também, né? Geralmente no Dia das Mães eu sempre mando uma mensagem para os filhos de mães narcisistas, porque assim, o Dia das Mães é aquele dia muito colorido, muito cheio de emoções, é todo mundo mãe. E tem aquele filho de mãe narcisista que muitas vezes nem sabe, só sabe que a mãe é manipuladora, que a mãe não sai do controle, e esse indivíduo está em sofrimento. Como é que é uma mãe narcisista? Uma mãe narcisista. A mãe narcisista é assim, vamos lá, típica, né? O narcisismo, como qualquer transtorno de personalidade, ele tem níveis, tá? Eu vou falar do clássico, assim, aquele que não deixa dúvida. Geralmente a mãe narcisista, ela tem um filho predileto e geralmente é uma gata borralheira. Quando tem um casal, né? Quando tem um menino, o menino geralmente é o predileto e a menina é a gatinha borralheira. Tá, entendi. Essa menina que é a gatinha borralheira, que é a que sofre o abuso, ela, em algumas fases da vida, masculiniza a menina, corta o cabelo curto, diz que é feia, diz que é incapaz, cobra excessivamente dessa menina, enquanto o príncipe, ele vive uma vida de príncipe, tá? Esse caso é muito clássico, né? Então, ou pode ser uma princesa também, uma princesa e uma gata borralheira. Esse caso é muito clássico. Aí depois desse caso clássico tem vários níveis, tanto para pior como para menos ruim. Tá. Tem alguns que ficam só no nível da manipulação, né? Outras detonam mesmo o filho. Qual é a diferença de uma mãe narcisista e de uma mãe superprotetora? Então, a superprotetora, ela é insegura. Não que o narcisista não seja inseguro. Só que o narcisista, quando a gente escuta, parece uma pessoa bem confiante. Não. A exacerbação do controle que ele faz sobre as pessoas é o reflexo da insegurança dele. É como ele lida com a insegurança de forma deturpada, tá? A superprotetora, ela só é insegura, ela não manipula. Ela só tem medo excessivo. Ela protege demais, mas ela não manipula. A narcisista, ela manipula. O narcisismo está muito na manipulação. Tem o narcisismo alto e o narcisismo baixo. Tem isso ainda. É complexo, né? Estou tentando trazer um exemplo assim, de como que uma mãe superprotetora agiria
para um problema e como uma ocasião, e como a mãe narcisista agiria também, só que pro mesmo caso. Sabe? Vamos lá, vamos no tratamento. Uma mãe superprotetora. Digamos que sejam duas mães de dois casais. Uma narcisista, outra superprotetora. Sim. A superprotetora vai tratar os dois de forma semelhante. Vai proteger os dois. Vai até, às vezes, abusar de algumas medidas de proteção, Sim. tornando o filho até mais frágil, a filha um pouco mais frágil, despreparada para algumas situações do mundo. Vai. Mas é só proteção. Olha quando eu citei o exemplo da narcisista. Geralmente tem um predileto. O predileto é o príncipe. O não predileto é humilhado, é diminuído, é reduzido. Tá? Então, lógico, tem níveis, né? Sim. Todo transtorno de personalidade tem níveis. Inclusive eu e você, todos nós temos um pouco de personalidade narcisista, é normal. Tá? O narcisista, ele é exacerbado. Ele saiu da normalidade, por isso que é transtorno. A mesma coisa é o psicopata. Todos nós temos um pouquinho de psicopatia. Mas o psicopata, ele é exacerbado. Eles não vão procurar. O psicopata não vai procurar, né? O narcisista alto também não vai. Entendi. O narcisista alto, ele se acha o suprassumo, né? Ele é, por nascimento, merecedor de toda a pompa e circunstância e toda a glória. É aquele cara que o ego não cabe dentro do corpo. E eu acho que, agora esse exemplo todo mundo conhece um. Aquela pessoa cheia de ego, aquela pessoa que ela chega e já quer dominar o espaço e ele é melhor do que todos, entendeu? Ter ego não quer dizer necessariamente que seja confiante, né? Ego todo mundo tem. Não, mas tipo, ter um ego inflado. Inflado, né? Vamos lá. É o exagero, né? Não quer dizer que ele seja confiante. Porque normalmente o narcisista é inseguro. Ele exacerba a insegurança dele através desse processo do narcisista alto de autoafirmação. Eu sou bom, eu sou melhor. Entendi. Você nunca é melhor do que eu. O narcisista baixo, ele se vitimiza. Ele vai se colocar sempre na condição de vítima. É aquela mãe que está sempre doente, está sempre com dor, que quer que os filhos as visitem para cuidar. Está sempre na vitimização. Tá? Geralmente, quem aplica muito sofrimento é o narcisista alto. Sim. O narcisista baixo vai aplicar sofrimento? Vai também. Mas a manipulação dele é baixa, né? É tipo assim, geralmente o filho sabe, já tá aí, né? Exagerando nas dores. Já tá calejado, o filho já tá calejado do narcisista baixo, só que o narcisista alto não, ele enche mais o saco. Ele prejudica até o ambiente de trabalho. Entendi. Complicado os narcisistas. Já vem um monte de nomes aí na sua mente, já, né? Com certeza. E já o psicopata que todo mundo acha que o psicopata é o serial killer, né? Não, cara, o psicopata é gente boa. Ele chega, ele conquista. E às vezes eu tenho receio. Não sei, eu não fico muito à vontade com pessoas que são muito entronas, assim, sabe? Pessoas que chegam falando com todo mundo e não sei o que, eu já fico, esse bicho aí. Eu já fico meio com o pé atrás. Até eu fiquei, não, beleza. Só que é porque é muito difícil. Principalmente quando você fica mais velho. Que você é mais seletivo com algumas pessoas. Né? Você já tem seu grupinho dos seus amigos de infância, seus primos, seus irmãos. Mas quando chega uma pessoa que, em um ciclo mais velho, já fala com todo mundo, já é o cara que fala alto e não sei o que, eu já fico... Sai daqui. Mas assim, a característica do psicopata, viu, gente, não é ser um empata, um entusiasta, um cara que é comunicativo, né? A característica dele é ter dificuldade de sentir empatia e ter uma necessidade de conquistar o que ele deseja de forma imediata. Então, se eu preciso conquistar o que eu desejo de forma imediata e não tenho empatia, você não serve de nada para mim, a não ser que seja conquistar uma ferramenta para conquistar o que eu desejo. Eu não tenho empatia, então o que importa é o que eu quero. Não me importo com as pessoas. Essa é a principal característica. Só que o sociopata que está no nível da psicopatia, né? Ele faz isso com muita frequência.
Então ele prejudica pessoas em prol do resultado que ele quer atingir com muita frequência. Até porque ele não sente nada. Ele não sente nada pelo próximo. Ele não tem. Não é que ele não sinta nunca, tá? Ele tem dificuldade de sentir empatia. Não é que ele não sinta empatia. Mas ele tem dificuldade de sentir empatia. Principalmente quando essa empatia está ligada a um desejo, a uma necessidade dele. De conquistar alguma coisa. De conquistar alguma coisa, ou uma colocação, ou qualquer coisa. É muito massa esse assunto. Ainda mais quando eu gosto de pegar de cultura pop e trazer para análise, eu me amarro demais nisso aí. Keyton, muito obrigado por ter vindo aqui trocar ideia comigo aqui no Estúdio Jardins. Se quiser deixar suas redes sociais, pode falar para aquela câmera ali. E muito obrigado por ter vindo. Então, pessoal, Keyton Lima. Fica à vontade. Vai ter corte. No final a gente corta. Ah, tá. Que eu esqueci, meu amigo. O seu Instagram? Meu Instagram. Vem aí. É o ponto, não sei o quê. Sim. Eu esqueci o detalhe do ponto. Pera aí, já que vai ter corte. Eu acho que, ó, é o... Qual é o nome dele? É Juan. Ô, Juan, eu acho que é o único corte que você vai fazer nesse podcast vai ser esse agora, viu? Keyton Lima ponto terapeuta. Keyton Lima ponto terapeuta. Keyton Lima ponto terapeuta. Então, pessoal, meu Instagram é keytonlima.terapeuta. Siga lá na bio, tem uma área de membros gratuita. Dentro da área de membros tem um livro também gratuito, tá? É O Fim da Ansiedade, como a hipnoterapia pode te conduzir à superação dos sintomas. E tem alguns vídeos lá com alguns processos de respiração, tem alguns vídeos explicando como funciona a mente e tem vídeos também explicando como funciona o meu tratamento, tá? Então, eu agradeço muito aqui ao Estúdio Jardins, agradeço muito ao Vitor pelo convite e espero estar aqui outras vezes conversando com vocês. Pronto, beleza. Muito obrigado. E você que chegou até o final, se inscreva no canal, fala com a gente lá no Instagram, que é @Estúdio Jardins, que a gente vai entender esse projeto e fazer ele acontecer. Beleza? Valeu e até a próxima.